Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos online mais uma vez para mais uma aula das nossas lições. Desta feita, a lição de adultos, que estamos iniciando esse segundo trimestre de 2020. Com a ajuda de Deus, queremos convidar você para nos acompanhar a partir de agora. Conforme nós já podemos observar, aqui está a figura da nossa lição, tá? E vem trazer um tema sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E para nossa leitura bíblica em classe, 2 livros bíblicos, 2 textos distintos são colocados para nós fazermos essa leitura. Efésios, capítulo de número 1 e Atos, capítulo 19. Justamente porque esta primeira lição vai tratar sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. E o nosso texto áureo, que encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 2, diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática inserida em nossa lição diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Antes mesmo de começarmos, gostaria de fazer uma oração com você e por você. Justo e eterno Deus, mais uma vez a nossa gratidão. Neste momento que iniciaremos a nossa aula do segmento adultos, nos ajude com a tua graça, para que possamos ministrar uma aula que atinja a mente, atinja não só o intelecto, mas o coração daqueles que estão nos ouvindo. Deus eterno, ser conosco, em o nome de Jesus, pedimos a tua bênção ao tempo que já agradecemos. Amém. Queridos superintendentes, professores, alunos, amantes da nossa briosa Escola Bíblica Dominical, quero vos apresentar algumas obras que se faz necessário para endossar todo o conteúdo da nossa lição. Estaremos nesses próximos 3 meses, abril, maio e junho, nos deleitando sobre a igreja eleita e terá como base a carta de Paulo aos Efésios. Além do livro que dá apoio à nossa lição, do próprio comentarista, pastor Douglas Batista, eu vos trago uma obra do pastor Elienay Cabral, comentário bíblico, Efésios. Isto foi de uma lição dada no 4º trimestre de 99, pelo próprio autor. E também Hernandes Dias Lopes, Efésios, Igreja, a noiva gloriosa de Cristo. Vai te ajudar muito, tá? Então, meus amados irmãos, esta carta aos Efésios, saudação ao destinatário, como tema da nossa primeira lição, é algo
muito interessante porque ela é introdutória às demais lições. Pois bem, como o próprio texto áureo vai trazer, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, bem como a verdade prática, que vai tratar que a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Não faremos a leitura bíblica com base em Efésios 1, versículos 1 e 2, e Atos 19, versículos 1 ao 7, mas você deve já ter lido. Temos como objetivo geral mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios e como objetivos específicos apresentar, em primeiro lugar, a autoria e a data da epístola. Em segundo lugar, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E em terceiro lugar, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Pois bem, já a título de introdução, precisamos ver que a epístola aos Efésios, ela é denominada de a coroa dos escritos paulinos e ainda considerada a rainha das epístolas. À guisa de introdução, para que vocês tenham uma compreensão, precisaremos traçar um panorama bíblico desta carta. Vejam só, Paulo, na sua terceira viagem missionária, quando sai de Corinto, vai para Éfeso, onde ele fica por 3 anos. Cidade com mais de 300 mil habitantes, e a quem coloque aí aproximadamente 500 mil. Cidade estratégica, era o corredor do mundo. Havia uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Diana, um palácio de mármore, bordejado de ouro. Caravanas vinham do mundo inteiro para visitar esse lugar. Então a cidade era uma grande metrópole. O comércio era aquecido, dado a grande movimentação dos turistas que por ali passavam. A cidade, apesar de ser idólatra, também a magia negra e a feitiçaria marcava todo aquele ambiente social. Porém, o evangelho foi pregado ali e transformou a vida das pessoas, colapsando a magia negra e também o ocultismo. Então, a partir de Éfeso, meus irmãos, toda a Ásia Menor foi alcançada. A exemplo de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Hierápolis, enfim, todas as igrejas ou todas as províncias que compunham a região da Ásia Menor, atual Turquia. Também esta igreja torna-se a mais estratégica do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque superou Jerusalém e superou também Antioquia da Síria. Dessa cidade, Paulo, ele escreve 2 cartas destinadas à igreja de Corinto. Foi considerada irmã gêmea da carta aos Colossenses e é a carta mais eclesiológica, ou seja,
é a que mais trata sobre a doutrina da igreja. E daí você tem a ideia por que foi escolhida esta carta para este tema, para esta temática. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Além disso, Efésios é uma carta teológica, mas também prática. Paulo une de forma equilibrada doutrina e vida, teologia e ética. Então, sequenciando, nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Então, nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Também vale salientar que, durante esse estudo, o conteúdo da epístola nos levará à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. O primeiro ponto desta lição trata exatamente da autoria e data. Autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É assim que ele inicia a sua epístola, identificando-se como apóstolo de Jesus Cristo. E ele mesmo se coloca como Paulo. O livro de Atos, que aqui eu quero trazer para o entendimento de vocês, vai ser o livro histórico do Novo Testamento. Então, percebamos que estudar as epístolas, principalmente as paulinas, é necessário este fundo histórico, que é o livro de Atos. Então, este livro vai mencionar que Paulo também se chamava Saulo, que é o nome hebraico, enquanto Paulo, o nome grego. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, está lá em Atos, capítulo 13 e versículo 9. Sequenciando, provavelmente o seu nome era uma homenagem a Saul. Quem foi Saul? O primeiro rei de Israel. E eles pertenciam à mesma tribo. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 21. A tribo de Benjamim para Saul. E está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Que diz que Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Era da linhagem de Israel e também da tribo de Benjamim. Prova o quanto ele era hebreu, da mesma linhagem. Por isso, provavelmente o seu nome, Saulo, é uma homenagem ao primeiro rei de Israel. A assinatura apostólica. Vejamos, nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. E aqui colocamos na ordem as epístolas que ele escrevera: Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito e Filemon. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado
para evangelizar o mundo gentílico. Paulo foi chamado de apóstolo dos gentios. E aí está escrito em Romanos 11:13, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Deixa aqui eu abrir um parêntese para dizer que Paulo foi o maior teólogo, Paulo foi o maior ganhador de almas, Paulo foi o maior missionário, Paulo foi o maior pregador, Paulo foi o maior plantador de igrejas, um verdadeiro baluarte do cristianismo. Prosseguindo, outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica. Como já frisamos, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Isto é, não escolhido por homens. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Esta figura aqui, voltando ainda, essa figura aqui, que mostra Paulo em cima de uma cavalgadura, a Bíblia não relata de que transporte, de que meio ele, quando foi convertido no caminho de Damasco, ele estava, mas provavelmente um animal. Charles Ferguson, ele vai trazer isto. Reverendo Hernando Dias Lopes também corrobora com esta mesma ideia, dentre outros autores. Terceiro subponto do primeiro tópico, uma epístola da prisão. Vejamos, a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Deixa eu dar algum detalhe. Por que da prisão? Ele vai escrever no capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 20. Ele vai se identificar como prisioneiro de Jesus, como preso do Senhor e como embaixador em cadeias. Prosseguindo, isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Veja aqui a figura nesse slide. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas. Além da carta aos Efésios, Paulo também escreve aos Filipenses, Paulo também escreve aos Colossenses e Paulo ainda escreve a Filemon. Foram quatro cartas escritas nesta prisão. Paulo passara, em média, 2 anos sob custódia do Império Romano. A guarda de elite, que era a guarda pretoriana, era composta de 16.000 soldados. Paulo esteve em Roma e de lá escreve esta carta. Vejamos a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por 2 anos, isto entre 60 e 62 depois de Cristo. Então Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, como já disse,
aproximadamente. Atos capítulo 28, versículo 30, você verá isso. Então, a partir dessa premissa, a data provável da relação da epístola aos Efésios, da redação em que ele faz, vai ocorrer aí por volta de 61 e 62. E Tíquico foi o seu fiel companheiro que fez o transporte. Ele foi o portador dessa missiva, dessa epístola. Como ele mesmo disse, no capítulo 6, versículo 21, Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhe informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Paulo sempre teve a preocupação de informar aos seus destinatários. E aí iniciaremos o segundo ponto desta lição. Destinatários: a cidade de Éfeso, subponto 1. Subponto 2, a religiosidade em Éfeso. Subponto 3, a igreja de Éfeso. E subponto 4, a saudação epistolar. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu e tinha sua principal movimentação em uma rua pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Como disse na minha introdução, ela era considerada uma grande metrópole e tinha o maior anfiteatro do mundo, com uma capacidade para 25 mil espectadores. Então, próximo dali, ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, o primeiro destinatário, tratamos aí sobre a cidade. O segundo é a religiosidade em Éfeso. Então, a cidade, ela abrigava o templo de Ártemis, ou Diana, como eles diziam, a deusa dos Efésios, que era a deusa da fertilidade. E esse templo foi construído em mármore. E segundo a história, segundo a cultura, o pano de fundo cultural, a economia da cidade, ela dependia dos seus milhares de turistas que a visitavam. E a sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de pratas que eram vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Terceiro subponto é a igreja de Éfeso. Então, Paulo vai evangelizar, Paulo vai pregar nessa cidade e também nos seus arredores durante 3 anos. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 19 que quando ele chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Aquela cidade foi tomada por um grande avivamento e pelo poder do evangelho, a feitiçaria, a magia negra, o ocultismo perdeu a sua força. Em seguida, Paulo evangelizou os judeus na sinagoga por espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, ele voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado
na escola de Tirano, em Éfeso, que Deus vai usar Paulo de forma poderosa, e a igreja vai crescer, e a palavra vai prevalecer, de sorte que até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar enfermos e expulsar demônios. Então, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Temos aí Apolo, que ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Temos Timóteo, que mais tarde substituiu Paulo, que era filho na fé dele. E segundo Irineu, por volta de 1300, 202 depois de Cristo, que ele era um dos pais da igreja, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou essa igreja. E temos aí a saudação epistolar, que é a mais breve dentre todos os escritos paulinos. O apóstolo se dirige aos fiéis e fiéis em Cristo, ou seja, aqueles que foram separados, aqueles que foram consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. E Paulo vai os cumprimentar com as palavras graça e paz. Nada mais é do que uma expressão do favor de Deus. Era uma lembrança de que Deus, com seu favor imerecido, vem para com os homens trazer esta paz. Então, era uma carta circular que foi destinada aos cristãos e, na sua maioria, gentílica, de muitas igrejas da Ásia, como já citei algumas. O terceiro e último ponto é propósito e mensagem da carta. Propósito e mensagem desta carta. Quanto ao propósito, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico de comportamento, como outras que Paulo escreve, principalmente Coríntios. Porém, quando Paulo inicia a sua redação escriturística, logo nos primeiros capítulos nós vamos perceber que ele dá algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios, bem como magias, mas que agora se reuniam aos santos de Éfeso. Não por acaso, Paulo, o apóstolo, vai mostrar para aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, também será possível perceber outro tipo de ênfase que o apóstolo dá a este momento, quanto à sua mensagem. É que o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e também pelas bebedeiras. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. É porque o evangelho, ele transforma, ele muda comportamento, ele muda o caráter, ele muda a postura, a nossa forma de andar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar, dentre tantas outras questões. Então, a carta, ela será apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Eu disse que ela é considerada carta gêmeas, irmãs gêmeas da carta aos Colossenses, porque foram escritos no mesmo lugar,
foram escritas no mesmo período e foram entregues pelo mesmo portador, a saber, Tíquico. E também, Colossenses, enquanto aborda o cabeça da igreja, Efésios aborda o corpo de Cristo. Enquanto Colossenses aponta para Cristo, Efésios aponta para a igreja. E ainda quanto a mensagem de Éfesos, ou a carta destinada aos Efésios, vai girar em torno de duas temáticas. Quais são elas? Primeiro, Jesus Cristo, cabeça da igreja, e a igreja, o corpo de Cristo. Então temos aí propósito e mensagem. E para concluir, nós falaremos o seguinte: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Então, dentro do seu esboço, dentro do seu conteúdo, essa carta vai recordar a graça de Deus, o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, que é a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, meus amados irmãos, estudar a igreja eleita é entender que fomos redimidos pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Assim, chegamos ao fim de mais uma aula, de mais uma EBD online. E agora, nós queremos passar o microfone para o pastor da igreja, reverendo Arnóbio Tavares Lima. Ele fará a conclusão, dará as considerações finais, de acordo com como assim programou. Que Deus abençoe a todos. Meu pastor.